tempo. Eu acabei falando algumas coisas por pura pena de outras pessoas, mas em nenhum momento eu estava pensando em mim. E por eu estar sufocada com a mentira, com a mentirada toda que foi essa minha participação na Fazenda, de relacionamento, eu vim aqui conversar com vocês. Vou contar pra vocês desde o dia que eu saí da Fazenda, pra ser bem clara, pra vocês entenderem e não restar nenhum tipo de dúvida, tá? Eu vou começar a contar do dia que eu saí. Todo mundo que aqui viu a Fazenda ou não sabe que eu tive um relacionamento com o Léo Stronda dentro da Fazenda. Era um relacionamento que no começo não era nada planejado por mim. Então, pelas circunstâncias do jogo, por uma identificação, a gente acabou ficando dentro do reality. E quando eu saí, eu saí primeiro que ele, mas antes a gente já falava sobre a vida aqui fora, enfim. O Léo já tinha me falado que ficava com uma pessoa aqui fora, e eu também falei pra ele que eu ficava com uma pessoa aqui fora. E a gente decidiu que, independente disso, a gente ia tentar ter uma vida aqui fora, a gente ia tentar, sim, dar continuidade no que a gente construiu ali dentro, porque pra mim foi de verdade. E foi isso que a gente prometeu um pro outro, de que quem saísse primeiro esperaria o outro, e eu saí primeiro que ele. Eu saí primeiro que o Léo, fiquei uma semana aqui fora, e ele saiu logo na semana seguinte. Quando ele saiu, antes dele sair, o Hoje em Dia me convidou pra eu ir lá encontrar com o Léo. E eu fui. Encontrei com o Léo, foi tudo lindo, foi tudo incrível. Mas no momento que eu fui no Hoje em Dia, eu senti que ele tava meio estranho. E aí eu falei, tudo bem, ele saiu agora, ele ainda tá voltando pra realidade dele. E aí eu fiquei em São Paulo e ele veio pro Rio de Janeiro. Fiquei em São Paulo porque eu tava com os projetos com a Gabi e eu fiquei na casa da Gabi. Nesses dias, isso foi na sexta, na segunda ele voltaria pra gente fazer o Fábio Porchat. Ele não me procurou. E eu falei até isso com a Gabi. Falei, Gabi, deve ter acontecido alguma coisa e tal. Aí a Gabi pegou e falou assim, ai amiga, não sei lá. Só que a Gabi nunca se deu muito com ele. Eu pensei, a Gabi não quer, porque a Gabi não quer botar pilha, né? Tipo assim, eu pensei, a Gabi quer botar pilha, então eu não vou seguir muito o que a Gabi me diz. E aí eu fui e mandei uma mensagem pra ele, falei, poxa, você saiu, você não me mandou mensagem mais, enfim. E aí ele falou, não, porque teve festa aqui na minha casa, tava com a minha família e tal, enfim, e aí foi isso, mas me desculpe, eu não vou fazer mais isso, não vai se repetir, tudo bem. E ele foi, na segunda-feira ele voltou pra São Paulo e a gente se reencontrou no Fábio Porchat. E foi o primeiro dia que a gente realmente conversou pessoalmente, que a gente pôde falar e tal. E ali eu senti que ele tava meio ainda aéreo. Aí eu perguntei pra ele, pô, aconteceu alguma coisa? O que aconteceu, né? Você tá meio estranho e tal. Aí ele pegou e falou assim pra mim, então, eu tô normal, mas, tipo, beleza, ele foi e ficou. O voo dele era pra ir embora no mesmo dia. Eu pedi pra ele ficar, ele ficou, perdeu o voo e tal, pagou outro voo no dia seguinte. E a gente ficou o dia juntos e no dia seguinte, ele na casa da Gabi, a gente conversou. Ele falou pra mim, então, eu conversei com a menina que eu tava ficando, fui lá na casa dela e tal, e joguei limpo, falei que a gente não ia ficar mais, porque eu decidi ficar com você, porque o que a gente viveu foi muito sincero, e enfim. Aí eu falei, que bom, né, beleza. Eu ainda não tinha falado com o menino que eu ficava, mas eu falei, eu vou esperar a poeira baixar pra eu conversar com o menino. Mas também não falei isso pra ele só falou isso pra mim. Mas eu contei pra Gabi, a Gabi falou assim, amiga, estranho ele ter ido na casa dela, né? Por que ele foi na casa dela? Por que ele não conversou com ela? E eu fiquei com aquilo na minha mente. Mas mais uma vez eu falei assim, a Gabi não gosta dele. A Gabi tá botando pilha, a Gabi não quer que eu fique com ele. A Gabi simplesmente não ia com a cara dele, mas tolerava por causa de mim e do João. E aí, beleza.
Mas já ficou aquela semente na minha cabeça. Ele foi na casa dela e tal. Mas, enfim, tudo bem, né? No auge da paixão a gente releva qualquer tipo de coisa. E depois daquilo a gente veio, eu fui embora, ele veio embora. E a gente ficou muito unido no começo até então. Eu fiquei muitos dias na casa dele. A mãe dele é incrível, uma pessoa que me recebeu de braços abertos. E como vocês sabem, a minha mãe não apoiava o relacionamento. Eu vim pra casa, conversei com a minha mãe, fiz ela entender. Eu falei, mãe, eu gosto dele e eu quero que você dê uma oportunidade pra ele. Chamei ele, ele veio na minha casa, conheceu minha mãe, conheceu minha avó, conheceu meu irmão. Só que a todo momento eu sentia que ele era incrível, ele era um amor, mas o que a gente viveu ali dentro da fazenda, aqui fora, era meio mais ou menos. E eu comecei a sentir. E aí ele falou, ah, você tá com ciúme e tal. Eu falei, não, não é ciúme. Eu sei que você tem outras pessoas aqui fora, tem uma vida aqui fora. Mas o cuidado, a atenção não era mais a mesma. Mas enfim, eu relevei. Conheci o amigo dele. E eu percebi também nas atitudes do amigo dele, que é o Binho, que todo mundo sabe, que o amigo dele, no começo, ele estava bem próximo de mim, e depois ele começou a já não... Eu chegava, ele saía. E aí eu fui e perguntei pra ele, eu falei, Léo, você acha que o Binho não gosta de mim? Aí ele falou assim, não, nada a ver, ele é assim mesmo. Eu falei, você acha que ele tá com ciúme? Porque vocês sempre foram amigos, e agora eu tô aqui, e eu percebi que ele tá meio diferente comigo. Aí ele falou, não, ele é assim mesmo, enfim. Beleza. Foi a primeira vez que eu tive essa percepção. Eu sou uma pessoa que, todas as minhas amigas que me conhecem, todo mundo sabe que eu não sou de sair muito pra noitada. E devido à exposição que a gente estava tendo na fazenda, eu falei, poxa, eu quero me resguardar um pouco, eu quero ter o meu momento. E eu estava muito sobrecarregada, eu já estava doente, eu não sabia que eu estava doente, eu não tinha ânimo pra nada. Como vocês viram, desde a fazenda eu já tava doente sem saber. Então, tipo, eu não tinha vontade pra nada. Mas eu sempre fui muito sincera nos meus sentimentos. Eu conversava muito com ele, eu falava, Léo, aqui eu tenho paz, aqui na sua casa. As coisas na minha casa não vão bem. Eu gosto de estar aqui com você, eu gosto da sua companhia, você me faz bem. Enfim. Mas mesmo assim, eu tava bem ali, mas eu ainda não me sentia como tudo que tinha acontecido na fazenda. Mas aí eu falava, vai, tudo bem, aqui é uma nova vida, é uma nova história, eu preciso tentar recomeçar dentro do que a gente já construiu. E eu me esforcei. Eu fazia as coisas que ele me pedia, a gente saía quando tinha que sair. Mesmo quando eu não queria, eu ia. Eu falava, eu não acho justo, né? Esse tipo de coisa. Teve um dia que aconteceu uma coisa específica. Foi que eu comecei a perceber que ele estava mudando. Eu vou deixar todos os prints aqui, porque eu gosto de provar o que eu falo. Vou deixar todos os prints aqui no Stories. Eu não queria estar fazendo isso, mas eu tô cansada, gente. Juro pra vocês, assim, eu tô saturada. Eu tô cansada de ter que segurar o mundo dos outros e ninguém segurar o meu, entendeu? E eu não penso em vocês que eu tô falando isso porque eu quero ser vítima da situação. Eu nunca fiz isso em toda a minha vida. Eu nunca expus ninguém. Eu sempre aguentei tudo calada, mas hoje eu tô num nível da minha... Vou te esperar, resolver suas coisas lá na sua casa com o Binho. Aí ele, não, mas eu não sei se ele tá lá. Eu falei, não, ele tá lá, porque ele acabou de postar um stories. Aí ele falou, mas você tá onde? Aí eu falei, mas eu tô no Uber. Mas em que lugar? Mas você tá chegando? Você tá perto? Começou a fazer umas indagações. Eu falei, não, eu tô no meio do caminho, mas não se preocupa não, pode continuar resolvendo suas coisas que aí eu vou indo no Uber e chego na sua casa. Aí ele, não, mas não tem como você ir fazer outra coisa? Aí eu senti, tipo assim, mano, ele não quer que eu vá pra casa dele, por qual motivo? Já comecei a ficar com a neurose na minha cabeça. Aí ele, não, tudo bem, eu vou te buscar, e lá, beleza. E aí eu fui, e o meu bem que sou na esquina da casa dele, ele me buscou na esquina da casa dele. Só que de lá ele não me levou pra casa dele, ele falou, vamos almoçar. Fomos almoçar, quando eu entrei no carro, eu tava com uma mancha na minha saia. Uma mancha branca. E essa saia eu não tinha usado desde que eu entrei no reality, que foi uma saia que eu não levei pro reality. E aí ele falou, você tá estranha comigo.
Eu falei, como assim? Aí ele, onde você tava? Eu falei, tava na minha casa. Ele falou, mas tem uma mancha na sua saia. Que mancha é essa na sua saia? Eu falei, ah, não sei, muito tempo que eu não uso essa saia. Aí ele falou, deixa eu cheirar. Ele cheirou. Aí ele pegou e falou assim pra mim, nossa, eu tenho vergonha de contar isso. Enfim, eu não vou nem entrar em detalhe. Ele bateu neurose com uma mancha que tava na minha saia e dali ele não falou mais comigo. Ele ficou o tempo inteiro quieto na dele e a gente foi pra esse tal evento. Chegando nesse tal evento, a gente fez e tal, o evento, tudo mais. E aí, a gente saindo do evento, eu sentei do lado dele na van. Foi um evento no Cristo e tinha que descer de van. E ele mexendo no celular, mas em nenhum momento ele abriu o WhatsApp do meu lado. E eu olhando pra ele e ele rodeando, não querendo abrir de jeito nenhum, rodeou e não abriu o WhatsApp do meu lado. Só que no começo do nosso relacionamento aqui fora, ele falou, mano, eu quero fazer tudo diferente, eu quero fazer tudo que eu não fiz. Eu já perdi pessoas que eu gostava muito pelas minhas atitudes. Isso ele foi bem sincero. Então hoje em dia eu quero deixar tudo em pratos limpos. Se você quiser a minha senha do Instagram, eu te dou. Se você quiser, eu deixo. Eu falei, não, jamais. Você tem sua privacidade e eu não vou invadir isso. Eu só quero que você seja sincero comigo, que a gente tinha um princípio no nosso relacionamento, que era Deus, amizade e sinceridade. E aí, beleza. Voltamos desse evento. E aí, quando a gente voltou desse evento, ele... Tem muitas coisas íntimas que eu não vou falar porque não tem necessidade. Eu só quero chegar num ponto X da situação. Chegamos desse evento, enfim, beleza, tal. Eu não me lembro se depois, foi logo em seguida depois desse evento, que foi o último dia que a gente saiu, que foi que a gente brigou. Brigou não, vou explicar pra vocês. O ápice do fim do relacionamento. O Léo já tava muito estranho comigo, os amigos dele também. Eu não sei o motivo, eu não dei motivo. Às vezes o Léo chegou até a falar comigo que eu fazia algumas brincadeiras com o Binho, que eu fazia porque eu faço com os meus amigos e eu, quando eu me sinto bem com a pessoa, quando eu me sinto íntima da pessoa, eu acabo brincando com algumas coisas. Ah, esse cabelo não ficou maneiro não, tipo, coisas leves. E num dia eu fui brincar com o Binho e o Léo me chamou a atenção, falou, olha, foi nesse dia que a gente saiu, não faz esse tipo de brincadeira, porque isso magoa as pessoas e tal. Beleza, a gente entrou no carro, o Binho veio brincar comigo. Eu falei, Binho, não brinca comigo, porque depois o Léo vai ficar brigando comigo que eu estou brincando com você. E se eu te fiz alguma coisa, e qualquer coisa que eu te fizer, você tem a liberdade de falar comigo, que eu não brinco mais, tá bom? Só não quero te deixar desconfortável em nenhuma situação. Até porque eu sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa de fazer brincadeiras para arrumar minhas coisas. Chamei ele, porque eu fui pra casa dele justamente porque ele ia me levar no aeroporto. Falei, Léo, vamos, me leva no aeroporto. Aí ele falou, eu não vou te levar não, pede um Uber. Assim. Aí eu falei, mas eu não tenho dinheiro aqui, eu tenho que tirar o dinheiro. Eu tô só com o cartão e o meu cartão é de débito, não aceita no Uber. Ele falou, pede pra ele parar em algum lugar. E aí ele para em algum lugar e você tira o dinheiro. Aí eu falei, por que você tá fazendo isso comigo? Por que você mudou tanto comigo? Ele falou, ah, Ilane, olha só, eu não quero conversar, entendeu? Vai lá na sua viagem, entendeu? Faz lá suas coisas. E é isso, eu já falei tudo que eu tinha pra falar, entendeu? Eu fui 100% eu com você, você não deu valor a isso, então segue sua vida, entendeu? Eu tô cheio de coisa pra fazer, eu tenho meus trabalhos, eu tenho minhas coisas pra resolver e eu não vou parar por causa de ninguém. Eu acho que você deve fazer o mesmo, assim. Segue sua vida, vai trabalhar, você é inteligente e tal. E eu chorando, desesperada, eu falei, mano, eu não namoro com essa pessoa. Essa pessoa é totalmente diferente da pessoa que eu conheci, da pessoa que eu me interessei de ficar. É totalmente diferente do coração que eu conheci. Mas mesmo assim eu falei, não, eu tenho que ter calma. Peguei o Uber e fui pro aeroporto, pedi pro cara parar no meio do caminho, o cara parou, tirei o dinheiro, cheguei no aeroporto e fui viajar. E aí eu fui pra Gabi. Eu fui chorando daqui do Rio de Janeiro até São Paulo. Eu cheguei na Gabi arrasada, em prantos. A Gabi tinha aberto a porta, que ela ia fazer uma brincadeira comigo. Eu cheguei chorando, ela ficou desesperada. O que houve, amiga? Eu peguei e chorando, ela falou, foi o Léo, né? Aí eu falei, amiga, ele terminou comigo.
Aí tentei explicar pra ela. Ela falou, amiga, eu expliquei tudo pra ela. E ela ficou desesperada. Ela falou, mano, vamos fazer, vamos acontecer. A gente tem que fazer, não sei o que, esse cara é um monstro, não sei o que. Ela ficou desesperada, chorou, desesperada comigo. Não fica assim, tal, eu te falei desde o começo, mas, cara, não sei o que. Tipo, ela ficou desesperada. Eu falei, não, amiga, calma.